Reverendíssimo Padre Tiago, no seminário, e principalmente na nossa congregação, quando nós entramos no seminário, geralmente entram muitos Tiagos, muitos Rafaéis, e isso mesmo, nós, como todo bom brasileiro, nós nos conhecemos por apelidos. Quando você entrou no seminário, você tinha 4 Tiagos. Então, geralmente os primeiros nós damos o sobrenome como apelido. E aí, quando o sobrenome não combina muito, a gente olha para o nome da cidade. Por isso eu queria te pedir permissão para te chamar de Camargo, porque é desse jeito que eu te conheço. Então, eu e Tiago entramos juntos no seminário e hoje eu estou aqui, faz 8 meses, anteontem fez 8 meses que eu sou padre. E eu pensei, quando o Tiago me chamou para fazer a homilia da missa dele, eu fiquei pensando, meu Deus, mas o que eu tenho para falar se ainda não completei nem um ano de padre? E nas minhas orações, a única coisa que me vinha era que eu precisava vir testemunhar essa obra que o Senhor começou e que um dia Ele acabará, como nos diz o Salmo. Hoje eu vim aqui para testemunhar o que eu vi com meus olhos, a graça de Deus se realizar na tua vida, e eu sou muito grato por isso. Me sinto muito honrado de estar aqui hoje e poder dirigir algumas palavras a você, diante de uma pessoa que é humilde. Até os anjos se dobram. Quando o anjo anunciou a Maria, ele disse: alegra-te, ó cheia de graça. Existe um outro comportamento terrível, um comportamento humano, que quando nós estamos diante de uma pessoa humilde, nós sentimos inveja, ou mesmo queremos diminuir a pessoa pela grandeza que ela tem. Nós temos dificuldades de reconhecer a grandeza do outro. Hoje eu queria, diante da tua humildade, reconhecer diante de todos e testemunhar a grandeza e a dignidade de homem que você tem. E eu queria aqui me fazer como Nossa Senhora, um humilde servo da vinha do Senhor, para reconhecer a obra maravilhosa que Deus te fez. E eu queria lhe dizer uma coisa: no Evangelho, quando Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque antes as pessoas diziam assim: ele é Elias, ele é João Batista, ou algum dos profetas. E eles diziam isso porque eles conheciam aquelas pessoas e falavam aquilo de Jesus, porque eles olhavam para Jesus e lembravam daquelas boas pessoas que eles conheciam. E aí ele olha para Pedro e diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro faz o reconhecimento de fé e diz: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, o Cristo. Nessa vida de sacerdote, no pouco tempo de padre que eu tenho, eu já percebi que nós não podemos projetar aquilo que nós queremos de Jesus ou de Deus, aquilo que nós queremos que Ele seja, mas nós precisamos cada dia mais reconhecer quem Jesus é. E no momento que eu reconheço quem é Jesus, Ele olha para mim e fala assim: porque você me reconhece, então tu és Pedro. Aí eu me conheço de verdade. Tiago, se cada dia mais, e quando eu olho para você, sempre me lembro de Curadars. E há muitas pessoas, eu já comentei isso, talvez não com você, mas com os meus amigos e pessoas que estão aqui sabem disso. Quanto mais você se fizer e se deixar
reconhecer por Jesus, tanto mais você vai se reconhecer como pessoa. Quando nós chegamos em Ars, tem aquela imagem belíssima de Curadars, que ele chega naquela cidadezinha e pergunta para o menino: onde fica Ars? E o menino está apontando: para lá, seu vigário, é lá. E Curadars está apontando para o céu. Porque o nosso caminho de padre é nos reconhecermos como nós somos diante de Deus, para conduzir as pessoas ao céu. Muito mais do que talvez o nosso trabalho, a nossa vida, o poder que a igreja vai te dar e te deu ontem, de trazer nosso Senhor Jesus Cristo para a vida das pessoas, é reconhecer que não é pelo poder, mas é pelo amor. E todas as vezes que você reconhecer-se nisso, reconhecer que é pelo amor, você vai ver que você vai estar no caminho de Cristo, em todo momento. É quando, já cansado, alguém bate nas suas costas e diz assim: padre, o senhor pode me atender em confissão? E talvez você nem está ali naquele momento, mas você olha e escuta. E quantas vezes eu vi você fazendo isso, já antes de ser padre, e essa graça, meu irmão, que ninguém roube de você, a graça do cuidado e da atenção, do ter cheiro de ovelha, como diz o Papa Francisco, que ninguém tome de você esse cuidado que você tem, de olhar para as pessoas, e de fazer com que as pessoas naquele momento se sintam amadas, que elas existam, que ninguém roube de você isso, mas que cada dia mais você desenvolva isso, porque a nossa igreja está sedenta de pessoas assim, que olhem para as pessoas, que olhem para elas, e talvez não tenha uma palavra, mas talvez tenha uma presença, alguém que me escute, alguém que me olhe, alguém que me veja. E isso você tem de sobra. Por isso que ninguém roube isso de você. Um dia eu estava no seminário e às vezes o Tiago me conhece muito bem e sabe como que no seminário nós às vezes precisamos de um apoio, de um suporte para as nossas coisas, para nós sentirmos que as nossas coisas estão indo bem, estão dando certo. E no Tiago eu encontrei isso, porque nós dois, quando chegamos no seminário, e eu era um menino muito caipira, da roça, e quando eu cheguei no seminário, eu lembro que os meninos sabiam de tudo, sabiam como mexer com incenso, sabiam como fazer as coisas no altar, e eu não sabia de nada. E olhava para o Tiago e percebia a mesma coisa, e falava assim: meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Quando eu cheguei em Terra Boa, aqui próximo, eu pensava: meu Deus, o que vai ser de mim? Como é que vai ser isso? Eu não sei nada das coisas, mas eu lembro de uma coisa muito que nos identifica muito bem. Quando dava uma enxada na nossa mão, aí sim, era a hora de nós mostrarmos o nosso valor. E você sabe disso, o tanto que nós capinamos nessa congregação. E agora nós aprendemos as duras penas a ser padres. E agora nós vamos continuar a capinar junto, porque padre, meu irmão, é abrir uma picada no meio do mato e mostrar o caminho quando não se sabe onde é o caminho. E Deus vai te dar essa graça, porque nesses 8 meses de padre eu posso testemunhar que muitas vezes eu não sabia por onde ir, mas Ele me ajudava a abrir essas picadas no meio do mato e conduzir e levar o povo. Por isso, creia e deixe-se ser usado por Deus em cada momento da sua vida. Deixe-se ser usado por Deus, e principalmente no Maranhão, onde as pessoas tanto necessitam de padre, e que só vão às vezes te ver uma vez ao ano, mas que será uma presença
iluminada para a vida daquelas pessoas. Deixe Deus te usar e te amar. Eu queria ainda falar da simplicidade do Tiago. Uma vez, e isso ficou muito marcado, nós morávamos com o Padre Toller em Brusque, e eu tinha muita dificuldade de acordar de manhã, e o Tiago acordava muito bem de manhã. Sempre foi de acordar cedo. E com a graça de Deus, também conquistei essa virtude, que nasceu com você, mas em mim teve que ser conquistada. E eu lembro que, porque eu tinha dificuldade, às vezes acordava mal-humorado. E eu via o carinho do Tiago por mim, porque ele fazia de tudo para me acordar, para eu não perder a hora, para eu não me atrasar. E aí, eu lembro, nós morávamos com o Felipe, e um dia eu estava muito atrasado, e ele, com medo de me acordar, ele pegou o despertador, e aí ele passava o despertador em cima de mim, assim, na cama, para eu acordar, porque ele não queria que eu acordasse mal-humorado. E até nisso, até nesse capricho, o Tiago sempre ele teve para comigo. E sempre quando eu precisava fazer as coisas no seminário, e sempre muito criativo, e além de criativo, o Tiago sabe disso, né? Muito, essa é a palavra, é muito doido para fazer as coisas, né? Não tem palavra para falar diferente. E eu falava assim, quando eu pensava em alguma coisa que eu precisava fazer, eu pensava assim, meu Deus, mas quem é que vai fazer isso comigo? E não me tinha outra pessoa, era o Tiago. E ele sempre fazia as coisas comigo, sempre abraçava as minhas coisas, sempre me ajudava, e por isso eu estou aqui hoje para testemunhar a humildade desse homem que nasceu ontem para a igreja como sacerdote, e vai começar o seu ministério com essa força interior. Existem 2 santos da igreja, São Cirilo e São Metódio, que Metódio ficou um grande bispo, e Cirilo pegava a estola dele e colocava no lugar da de Metódio. Sabe que a estola para o padre é o que dá a ele a identidade, é o que realmente é um símbolo que diz assim, você recebeu uma ordenação, ou seja, você foi consagrado validamente pela igreja. Por isso é importante, pode ser que falte a túnica, as outras coisas, mas é importante que tenha a estola. Cirilo colocava a estola lá no lugar de Metódio, tirava do Metódio e colocava a estola no lugar dele. E um dia Metódio disse assim, Cirilo, mas por que você pega a sua estola e coloca aqui no meu lugar? E eu acabo tendo que usar a sua estola e não consigo usar a minha. E aí Cirilo disse assim, eu coloco a minha estola ali, porque quem sabe eu consigo alcançar um pouco da tua grandeza. Eu vou te dar a minha estola, meu irmão, porque se Deus quiser, eu vou alcançar muito a tua grandeza aqui nessa terra.